Mesoporosas, o MSI. A nanotecnologia tem se mostrado uma revolução nos últimos anos. Suas aplicações variam desde tratamentos médicos, geração de energia, cosméticos, entre outros. Temos como enfoque do artigo sua atuação na área agrícola, como nanofertilizantes e nanoherbicidas, diminuindo o uso de agentes químicos. Os nanomateriais têm se mostrado eficientes como inseticidas e ou pesticidas, causando impactos positivos ao meio ambiente, à economia e à produção de alimentos. Presentes nos cultivos estão as abelhas, que apesar de ter um papel importante no processo agrícola por meio da polimerização, em algumas plantações são consideradas uma espécie de praga, que eventualmente destrói total ou parcialmente o fruto em busca de alimento. Para evitar, os agricultores usam pesticidas, que por decorrência causam a morte das abelhas, trazendo danos maiores ainda. Na última década, seu desaparecimento cresceu, o que tem sido um fator preocupante. Pensando nisso, as nanopartículas de sílica têm sido utilizadas como repelentes. Por se tratar de substâncias feromônias, são biocompatíveis e não tóxicas. Esse estudo teve como objetivo sintetizar e caracterizar as nanopartículas de sílica mesoporosas, MSN, bem como avaliar o carregamento e a liberação controlada dos feromônios acetato de octila e 2-heptanona carregados nas MSN. Olá, eu sou a Ana Beatriz e eu vou explicar para vocês a metodologia do trabalho. Esse trabalho ele foi dividido em 5 etapas, nas quais foram usados os seguintes reagentes. Ortosilicato de tetraetila, no qual chamaremos de TEOS, acetato de ocila, 2,2-heptanona, o etanol absoluto, o hidróxido de amônio e o brometo de cetiltrimetilamônio, no qual chamaremos de CETAB. A primeira etapa foi a síntese de nanopartículas de sílica mesoporosas, representada pela cor azul no fluxograma. Pelo método Sol-Gel, as MSN foram preparadas e o processo consistiu na hidrolisação do TEOS, catalisado por uma base. Houve uma dissolução de CETAB em uma solução de hidróxido de amônio sob agitação magnética e aquecimento até os 50 graus Celsius. Depois, foi adicionada uma solução de TEOS em etanol absoluto e depois, mais uma parte de etanol absoluto foi adicionada. Essa etapa foi replicada várias vezes. Após, o material foi lavado com água e centrifugado várias vezes, depois seco em estufa em temperatura média de 80 graus Celsius. A segunda etapa foi a remoção do surfactante, representada pela cor rosa no fluxograma. Para a remoção do surfactante foi utilizada uma solução de HCl, que não está na lista dos reagentes do artigo, e em etanol, na qual o nanomaterial foi dispersado em agitação magnética a 40 graus Celsius por 2 horas. Por fim, o nanomaterial foi lavado várias vezes com etanol e seco na estufa. Na próxima etapa, o denominado carregamento dos princípios ativos, cor verde no fluxograma, consistiu em dispersar o MSN em solução de 10, 20 ou 40% em volume do repelente em etanol. A mistura permaneceu em agitação magnética a 60 graus Celsius por 24 horas. Depois, o material foi centrifugado e seco em baixa temperatura para a eliminação do solvente restante. Quando seco, foi armazenado em baixa temperatura para evitar a liberação do feromônio. A quarta etapa, representada pela cor verde do fluxograma, foi a caracterização das MSN. Foi utilizada a espectroscopia de infravermelho para avaliar a formação de SiO2 e confirmar a presença de princípios ativos. Com a microscopia eletrônica de transmissão, foi avaliada a morfologia das nanopartículas. Houve o processo para a determinação da área de superfície e distribuição dos poros. Por último, foram feitas análises térmicas para investigar o percentual de feromônio e comportamento térmico.
Na última etapa, representada pelo tom amarelo do fluxograma, foi realizada o teste de liberação de feromônios. Com uma ultramicrobalança, foi avaliada a liberação previamente carregada em diferentes percentuais. A liberação do feromônio foi monitorada por uma balança analítica com resolução de 0,1 mg em temperatura ambiente, o que não afetou sua calibração. Essa foi a metodologia usada nesse artigo. Neste artigo, exploramos a síntese e avaliações de nanopartículas de sílica mesoporosas, o MSM, como veículos para o carregamento controlado de feromônios repelentes de abelha, visando aplicações no manejo sustentável de pragas. A formação das MSN ocorreu em 3 etapas: hidrólise, condensação de álcool, condensação de água, seguindo um método semelhante descrito por Stolder. A caracterização das MSNs revelou uma estrutura mesoporosa com formato lamelar em disco e uma área superficial elevada, confirmando a eficácia da síntese. A eficiência do carregamento dos feromônios nas MSNs foi avaliada destacando-se na influência da característica molecular de cada feromônio. O acetato de octila, devido à sua maior polaridade, demonstrou resultados superiores em termos de adsorção, interagindo eficazmente com os grupos silana presentes na superfície da MSN. A análise de liberação dos feromônios indicou uma resposta sensível às características de volatilidade e à quantidade carregada nas MSNs. Observou-se um perfil de liberação em estágios, sugerindo a adsorção em multicamadas. A cinética de liberação confirmou um retardo significativo, permitindo prolongar a taxa de liberação e assim aumentar a durabilidade do sistema, indicando potencial para aplicações práticas de longa duração. Em suma, os resultados ressaltaram que as MSNs são candidatas promissoras para o armazenamento e liberação controlada de feromônios, apresentando implicações valiosas para estratégias sustentáveis de controle de praga.